Você já se sentiu tão sobrecarregado que achou que não conseguiria continuar? Como você lida com as pressões da vida, do trabalho e das críticas? Essas são perguntas que todos nós já nos fizemos em algum momento, principalmente quando a pressão parece ser insuportável. Seja no trabalho, nos estudos ou até mesmo em nossa vida pessoal, o peso das expectativas, tanto externas quanto internas, pode ser esmagador. Mas o que faria se você fosse capaz de controlar suas emoções e não se deixar abalar por nada disso? A verdade é que a maneira como reagimos aos desafios da vida define o nosso sucesso, a nossa felicidade e, muitas vezes, até o nosso bem-estar. Imagine-se, ao invés de sucumbir à ansiedade e ao estresse, você fosse capaz de manter a calma e encontrar soluções com clareza, sem ser guiado pela turbulência emocional. Isso não só é possível, mas é uma habilidade que você pode cultivar. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Neste vídeo, vamos aprender a controlar nossas emoções e reações diante das dificuldades, explorando os ensinamentos de Napoleon Hill, um dos maiores mestres do desenvolvimento pessoal. Ele acreditava que, quando conseguimos dominar a nossa mente, podemos conquistar tudo o que desejamos, sem sermos afetados pelas tempestades externas. Vamos descobrir juntos como construir uma mentalidade forte e resiliente, capaz de enfrentar qualquer obstáculo com confiança e foco. Ao final deste vídeo, você terá ferramentas práticas para começar a treinar sua mente e se tornar imune às adversidades. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado e exigente. Entre o trabalho, os estudos, a busca pelo sucesso pessoal e as constantes comparações nas redes sociais, é normal nos sentirmos pressionados. Para muitos, o estresse se torna uma constante, e as críticas, tanto internas quanto externas, começam a moldar como vemos a nós mesmos. A ansiedade, a dúvida e a insegurança se infiltram facilmente em nosso dia a dia, nos fazendo questionar se estamos no caminho certo. Mas o que acontece quando essas emoções começam a dominar nossa vida? Quando o medo de falhar ou o julgamento dos outros nos impede de agir com confiança? Não importa a idade ou a fase da vida em que você está, esses sentimentos são universais. E eles podem ser devastadores se não soubermos como lidar com eles. O problema é claro. A maior parte das dificuldades que enfrentamos não são causadas pelas situações em si, mas pela maneira como reagimos a elas. O estresse, a ansiedade e o medo de críticas nos paralisam, nos fazem duvidar da nossa capacidade e nos impedem de seguir em frente com a mesma força que poderíamos ter. Mas será que existe uma maneira de não deixar que esses sentimentos nos definam? A resposta está em como treinamos nossa mente para lidar com essas emoções. E é exatamente isso que vamos explorar. Como transformar esses obstáculos emocionais em trampolins para o sucesso, usando a mentalidade proposta por Napoleon Hill. Você já ouviu falar em mentalidade resiliente? Talvez já tenha lido sobre ela em algum livro, ou até mesmo tenha ouvido alguém mencionar. Mas o que realmente significa? Para Napoleon Hill, a verdadeira resiliência não está em simplesmente suportar as dificuldades, mas em saber como reagir a elas de forma construtiva. A mentalidade resiliente é a capacidade de manter a calma, o foco e a clareza, mesmo quando estamos cercados por desafios ou críticas. É entender que as adversidades são temporárias e que, ao controlar as nossas reações emocionais, somos capazes de encontrar soluções, aprender e crescer com qualquer situação. Hill acreditava que a mente humana possui um poder imenso, um poder que pode nos levar a conquistar qualquer coisa, desde que saibamos como utilizá-lo. Segundo ele, o controle das emoções e o desenvolvimento de uma mentalidade forte são as bases para o sucesso. O segredo não está em evitar as dificuldades, mas em como lidamos com elas, em como escolhemos reagir. Portanto, a mentalidade resiliente não é apenas uma característica, mas uma habilidade que você pode treinar e fortalecer ao longo do tempo. E o melhor, você não precisa ser uma pessoa naturalmente calma ou otimista para desenvolvê-la. Com prática e dedicação, qualquer um pode aprender a dominar suas emoções e a reagir de forma positiva.
independentemente da situação. Para entender melhor como a mentalidade resiliente funciona na prática, vamos olhar para um exemplo real. Imagine o caso de um jovem profissional que começa sua carreira em uma grande empresa. Ele está empolgado com as oportunidades, mas logo começa a enfrentar críticas de seus superiores e colegas de trabalho. O estresse se acumula à medida que ele tenta atender às expectativas e lidar com as constantes comparações com os colegas. Em uma situação como essa, é fácil se sentir derrotado, ansioso ou até mesmo desmotivado. Muitos, nesse ponto, poderiam sucumbir às pressões e até mesmo desistir. No entanto, esse jovem, ao invés de ceder ao estresse, decide aplicar uma técnica simples, mas poderosa, que Napoleon Hill defende: o controle das emoções e o foco no que ele pode controlar. Ele começa a visualizar seu sucesso, pensando em suas metas a longo prazo e no que realmente importa para sua carreira. Ao invés de se deixar afetar pelas críticas externas, ele se concentra no aprendizado que pode extrair de cada feedback recebido. Com o tempo, ele percebe que, ao invés de reagir emocionalmente, ele pode usar as críticas como combustível para melhorar e crescer. Ao mudar sua perspectiva, ele se torna mais resiliente e ganha um controle maior sobre sua jornada. Esse exemplo ilustra como, com uma mentalidade resiliente, é possível transformar adversidades em oportunidades de aprendizado e crescimento. Quando você consegue controlar suas reações emocionais, as dificuldades deixam de ser obstáculos intransponíveis e se tornam degraus para o sucesso. Agora que entendemos o conceito de mentalidade resiliente, é hora de colocar em prática as técnicas que Napoleon Hill nos deixou para controlar nossas emoções. Ele acreditava que, ao dominar nossa mente, conseguimos transformar qualquer desafio em uma oportunidade de crescimento. Aqui estão algumas das principais técnicas que você pode começar a aplicar imediatamente. A visualização é uma das técnicas mais poderosas de Hill. Ela envolve a prática de imaginar o sucesso de forma vívida e clara, antes mesmo que ele aconteça. Ao visualizar seu sucesso, você começa a condicionar sua mente para as emoções positivas e a confiança, criando um estado mental positivo, que vai ajudá-lo a se manter calmo e focado diante das dificuldades. Hill sempre disse que o que você pensa, você se torna. O controle do pensamento é uma prática constante de direcionar sua mente para aquilo que você deseja, não para os medos ou obstáculos. Quando você é capaz de controlar seus pensamentos, você impede que o medo, a dúvida e a ansiedade tomem conta de sua mente. Ao invés de se preocupar com o que pode dar errado, foque no que pode dar certo. Isso vai fortalecer a sua confiança e reduzir a ansiedade. Outra técnica essencial de Hill é estabelecer metas claras e específicas. Quando você sabe exatamente o que quer alcançar, fica mais fácil resistir à pressão externa e manter o foco. As metas funcionam como um guia, uma espécie de bússola emocional que ajuda a manter a direção, independentemente das dificuldades que apareçam pelo caminho. Hill também recomendava uma técnica simples, mas eficaz, para controlar a resposta emocional imediata: a regra dos 10 segundos. Quando você se sentir irritado, ansioso ou frustrado, pause por 10 segundos antes de reagir. Esse pequeno intervalo dá tempo para você respirar, processar a situação e escolher uma resposta mais racional e controlada. Por fim, Hill sugeria que a prática da gratidão era uma ferramenta poderosa para manter a mente positiva. Ao focar nas coisas pelas quais você é grato, você muda o foco da escassez e do medo para a abundância e a apreciação. A gratidão ajuda a manter a mente focada no positivo e reduz a ansiedade relacionada ao futuro incerto. Essas técnicas são apenas algumas das muitas que Hill nos deixou para aprender a controlar as emoções e manter a mente focada. Aplicadas de forma consistente, elas vão ajudar você a se tornar cada vez mais resiliente e preparado para qualquer desafio que surgir. Agora que você conhece as técnicas de controle emocional de Napoleon Hill, a próxima etapa é colocar tudo isso em prática no seu dia a dia. A transformação não acontece da noite para o dia,
mas com esforço contínuo, você pode começar a aplicar esses conceitos imediatamente. Aqui estão algumas maneiras de incorporar essas técnicas na sua rotina. Comece com um plano diário de visualização. Dedique de 5 a 10 minutos todas as manhãs para visualizar seus objetivos e sucessos. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e imagine-se alcançando suas metas mais importantes. Visualize cada detalhe, como se já tivesse acontecido. Como você se sente? O que está ao seu redor? Esse exercício de visualização não só ajuda a criar um estado mental positivo, mas também prepara sua mente para lidar melhor com qualquer dificuldade que surja durante o dia. Pratique a autoafirmação diária. Antes de começar o seu dia, escreva ou repita algumas afirmações que ajudem a fortalecer sua confiança. Afirmações como: eu sou capaz de enfrentar qualquer desafio, ou eu sou resiliente e sigo em frente com foco, podem ser extremamente poderosas. Elas agem como uma programação positiva para sua mente, fazendo com que você se sinta mais preparado para qualquer obstáculo. Resposta: consciente ao estresse. Toda vez que você sentir o estresse ou a ansiedade subirem, lembre-se da regra dos 10 segundos. Pausar e dar esse breve tempo para processar a situação vai permitir que você reaja de maneira mais controlada. Ao invés de reagir impulsivamente a uma situação de pressão, use esse momento de pausa para decidir qual será sua resposta de forma consciente e não emocional. Quebre suas metas em passos menores. Ter uma grande meta à frente pode ser assustador. Para tornar isso mais gerenciável, divida suas metas em passos menores e mais alcançáveis. Ao conquistar cada um desses pequenos passos, você sentirá que está progredindo, o que vai diminuir a ansiedade e aumentar a motivação para continuar. Cada pequeno sucesso é uma confirmação de que você está no caminho certo. Incorporando gratidão ao final do dia à noite. Reserve um momento para refletir sobre o que foi positivo no seu dia. Pode ser algo grande ou pequeno, mas o importante é focar no que deu certo. A prática da gratidão ajuda a afastar os pensamentos negativos e reforça a mentalidade positiva. Além disso, ela cria um ciclo de bem-estar que prepara sua mente para o dia seguinte, mantendo-a resiliente. Comece pequeno, mas seja consistente. As mudanças não acontecem da noite para o dia, e é por isso que a consistência é chave. Não se preocupe em ser perfeito. O mais importante é começar e seguir praticando todos os dias. Com o tempo, você notará que essas práticas vão se tornar uma segunda natureza e sua mentalidade resiliente será a sua maior aliada em qualquer desafio. Aplique essas técnicas de forma gradual e observe como sua reação aos desafios vai mudar. Lembre-se de que não se trata de evitar dificuldades, mas de desenvolver a habilidade de enfrentá-las com calma, clareza e foco. Ao aplicar as técnicas de controle emocional que exploramos, você começa a perceber mudanças sutis, mas poderosas em sua vida. A transformação que Napoleon Hill propôs não é algo que acontece de uma hora para outra, mas é uma jornada contínua que leva a um fortalecimento da mente, mais foco e resiliência. A prática constante dessas técnicas vai começar a refletir em todas as áreas da sua vida, desde o trabalho até os seus relacionamentos pessoais. Melhora no controle das emoções. A primeira transformação que você notará é a melhora no controle das suas emoções. Aqueles momentos de raiva, frustração ou ansiedade que antes pareciam incontroláveis começam a diminuir. Você vai perceber que, em vez de reagir impulsivamente, pode dar um passo atrás, respirar e tomar decisões mais racionais. Isso vai trazer uma sensação de alívio e autocontrole. Aumento da confiança pessoal. Com o tempo, sua confiança pessoal vai se fortalecer. Quando você pratica a visualização positiva e a afirmação, começa a acreditar mais em si mesmo e nas suas capacidades. Esse aumento na confiança vai ser visível tanto para você quanto para os outros. Você se sentirá mais seguro ao tomar decisões, o que, por sua vez, irá atrair mais oportunidades. Maior clareza e foco. A técnica de estabelecer metas claras e praticar o controle do pensamento
vai ajudar você a ter mais clareza sobre o que quer alcançar. O estresse e a ansiedade, que muitas vezes nos desviam do nosso propósito, começam a ser substituídos por um foco renovado. Ao focar no que você pode controlar, a sensação de estar no comando da sua vida vai crescer. Respostas mais positivas aos desafios. A maior transformação, talvez, seja a maneira como você começa a reagir aos desafios. Ao invés de ver um obstáculo como algo insuperável, você passa a vê-lo como uma oportunidade de aprender e crescer. As críticas que antes poderiam abalá-lo, agora se tornam uma chance de desenvolvimento pessoal. Você começa a perceber que é capaz de enfrentar qualquer situação com calma e confiança, sem ser dominado por ela. Essa transformação é um processo contínuo, e cada pequena mudança ao longo do caminho vai se acumular, tornando você mais forte, mais resiliente e mais preparado para alcançar os seus objetivos. E, ao aplicar essas técnicas, não só você estará mais preparado para lidar com as adversidades, mas também será capaz de alcançar um nível de sucesso e satisfação que antes parecia distante. Chegamos ao final deste vídeo e agora você tem em mãos algumas das ferramentas mais poderosas que pode usar para transformar sua vida. Ao aplicar as práticas de Napoleon Hill, você estará criando uma mentalidade forte, resiliente e focada, capaz de enfrentar qualquer desafio sem ser abalado pelas circunstâncias externas. A chave para o sucesso não está em evitar as dificuldades, mas em como você escolhe reagir a elas. Ao controlar suas emoções, focar nas suas metas e manter uma atitude positiva, você transforma cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento. Não se trata de ser perfeito, mas de ser consistente e dedicado ao seu próprio desenvolvimento. Agora é o seu momento de agir. Comece a aplicar essas técnicas no seu dia a dia, mesmo que de forma gradual. Lembre-se de que grandes mudanças acontecem quando você decide tomar o controle da sua vida e treinar sua mente para ser mais forte a cada dia. Gostou desse conteúdo? Então compartilhe com seus amigos e nos conte nos comentários como você está aplicando esses princípios de Napoleon Hill em sua vida. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais dicas sobre como desenvolver uma mentalidade vencedora. Agora é com você. Comece a transformar sua vida e a construir a mentalidade resiliente que te levará ao sucesso. Vamos juntos nessa jornada.